Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Eleições 2026. Minas Gerais tem novo governador. Matheus Simões assume o comando do estado. Zema sai para disputar a eleição. Troca de tiros. 3 pessoas morreram durante confronto com a polícia em Araguari. Passagem de ônibus a R$ 6. Aumento no transporte coletivo de Uberaba segue para aprovação ou não dos vereadores da cidade. FEMEC 2026 começa hoje em Uberlândia, uma das maiores feiras do agronegócio do país. Consumir com responsabilidade. Semana da Água em Uberlândia tem programação voltada para a educação ambiental. Hoje é segunda-feira, 23 de março, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Como é que foi seu final de semana? Descansou, renovou as energias, aproveitou a família, passeou? É isso que importa, não é verdade? Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. O BandZap está liberado, está à sua disposição. Você pode comentar os assuntos de hoje, mandar aquele abraço. Quer fazer uma denúncia, uma reclamação? Manda vídeo e fotos para cá que a gente te ajuda a resolver o problema aí da sua rua, da sua cidade. Tá bom? Lá na internet estamos juntos no YouTube. A Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode se inscrever, acompanhar a gente ao vivo ou rever os programas. Nas redes sociais, @Band Triângulo, aí na página aí, ó. Instagram e Facebook tem notícia para você. As minhas redes, @Bagnet segue. A gente segue de volta, a gente mostra de tudo um pouco lá, tá bom? Segunda-feira só começando então com muita notícia. Vamos acelerar aqui que a gente não pode perder tempo. E a gente começa falando de violência urbana. Uma troca de tiros acabou com 3 mortos em Araguari. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as primeiras informações do programa de hoje. Uma boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Parece notícia repetida, mas o fato é que é repetido, né, Bagnetti? Mais uma vez, um confronto com as forças policiais de Araguari termina em mortes. Isso aconteceu ontem à noite na região da Cachoeira dos Ipês, no local conhecido como Queda d'Água, perto ali do bairro Portal dos Ipês, em Araguari. A polícia foi chamada por conta de denúncia de que esses 3 rapazes, esses 3 jovens, estavam portando armas de fogo e estavam nesta localização depois de terem ido a uma festa. A polícia, é claro, foi checar a informação e foi recebida da forma como o revide não foi a ponto de se evitar. Houve a troca de tiros, esses jovens acabaram se dando mal, eles chegaram a ser socorridos, levados para a UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Dentre esses jovens, de acordo com as primeiras informações levantadas, um deles tem passagens por homicídios na cidade de Araguari. É mais uma troca de tiro com as forças policiais em Araguari, onde mais de 2 pessoas acabam perdendo suas vidas. Agora é saber, Bagnetti, em que situação que esses jovens estavam nessa localização. Aonde esses jovens estavam planejando fazer alguma coisa com essas armas com as quais eles estavam portando. Mas isso fica a cargo da Polícia Civil, não é mesmo? A cidade de Araguari que vem enfrentando uma onda de violência, né, Carlos Vilela? Nós estamos mostrando desde o início do ano de 2026, então a gente não fechou o 3º mês ainda. Tínhamos até a semana passada 10 assassinatos na cidade. E agora mais 3 jovens que perdem a vida num confronto com a polícia militar. Então é uma onda de violência em Araguari que a gente não pode normalizar isso em hipótese alguma. Não pode se considerar em hipótese alguma a morte de uma pessoa. Agora, isso precisa ser investigado e aprofundado em que circunstâncias essas 3 mortes aconteceram, né?
que aí então foi num confronto com a polícia militar, de acordo com o que está descrito lá na ocorrência devidamente registrada. Aqui em Uberlândia, o homem acabou sendo morto depois de ser espancado. Carlos Vilela também tem as informações desse crime aqui em Uberlândia. Vilela? Pois é, que final de semana violento. Esse fato, Bagnetti, aconteceu no meio da rua, no bairro Morada Nova, aqui em Uberlândia. Esse cidadão, né, ele foi agredido, foi espancado. Pensa no cidadão que ficou todo quebrado. Inclusive, quando a equipe de resgate chegou no local, já constatou a morte dele e constatou, inclusive, que ele teve traumatismo craniano, né, estava inclusive com exposição de massa encefálica. A confirmação da morte foi no local. A polícia foi chamada, fez os primeiros levantamentos e acabou se chegando à autoria deste homicídio. E a informação também que é passada é de que esse cidadão, essa vítima, vive numa situação de rua. Ou seja, Bagnetti, noticiamos agora uma situação que se repetiu em Araguari e noticiamos agora uma situação que se repete em Uberlândia também, porque não é o primeiro nem o segundo morador de rua, vamos dizer assim, pessoa que vive em situação de rua, que acaba perdendo a vida de forma violenta depois de ser espancado. Mais um caso para ser estudado também aqui em Uberlândia, né? Obrigado, Carlos Léo. Daqui a pouco você está de volta aqui no nosso Minas Urgente, trazendo pelo menos 3 mortes em Araguari e mais uma aqui em Uberlândia que está sendo investigada pela Polícia Civil. Uma situação terrível, assustadora, né, num único final de semana. E tem mais. Uma venezuelana foi agredida em Uberlândia pelo companheiro por causa de um Pix. Foi iniciada uma discussão doméstica entre o casal de venezuelanos após a mulher questionar a origem de um Pix recebido pelo companheiro. O homem, então, teria dado socos e jogou um tijolo na cabeça da mulher. Ela tentou também agredir a enteada e, em seguida, fugiu. A vítima sofreu corte no supercílio, ferimento na cabeça, foi socorrida e levada ao pronto-socorro da UFO. Mais um caso de violência doméstica, onde as mulheres acabam sendo vítimas e a gente sabe o desfecho mais cruel de situações de violência doméstica como essa. 2 pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assassinato em Uberaba. Olha só, já passamos por Araguari, por Uberlândia e agora Uberaba. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa dupla tentativa de homicídio aconteceu na tarde do último sábado na rua Aimorés, no bairro Abadia. Só que os policiais militares foram solicitados e compareceram no Hospital de Clínicas da UFTM. As equipes conversaram com a vítima, um homem de 28 anos. Ele falou que estava na porta de casa conversando com um amigo quando chegaram 2 indivíduos em uma motocicleta. O suspeito da garupa sacou uma arma de fogo e começou a disparar em direção a ele. Desesperado, esse rapaz foi atingido no tórax, saiu correndo em via pública, viu uma casa com o portão aberto e tentou se esconder, tentou se abrigar. Mas o bandido continuou atirando, o projétil perfurou o portão e acertou, Bagnetti, a perna de um adolescente de 16 anos que estava no quintal da casa. Esse rapaz ferido foi socorrido pelo amigo e levado para o hospital e o adolescente socorrido pelo pai e encaminhado para a mesma unidade hospitalar. Várias viaturas fizeram rastreamentos, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Bagnetti. Certo, Juliano. Pois é, mais um caso de violência esse final de semana aí que por muito pouco não termina em morte. Então, olha só, a gente fazendo um giro por toda a região, a gente percebe ocorrências graves, tá? A gente percebe que a violência urbana, ela acaba dominando aí o dia a dia das cidades e isso precisa ter um fim. Daqui a pouco, você vai ver onde eu quero chegar mostrando para você essa sequência de casos de violência aqui na nossa região. Mais 6 pessoas foram presas por uma tentativa de assassinato, tá, na região de Guarda dos Ferreiros. Uma das pessoas foi socorrida em estado grave. Você está vendo imagens aí então da Polícia Militar fazendo a contenção, fazendo buscas na região de onde aconteceu mais esse caso de violência aqui na nossa região. Vamos lá para Araxá com o César Campos, que também está ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, César.
Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Falando sobre esse crime em Guarda dos Ferreiros, o crime aconteceu na noite dessa sexta-feira no distrito de Guarda dos Ferreiros, em São Gotardo, fica na divisa entre São Gotardo e Rio Paranaíba. A denúncia era de que várias pessoas estariam agredindo um homem que estava já caído no chão. No local, a vítima foi encontrada pelos policiais com diversas lesões pelo corpo e perfurações provocadas ali por uma faca. Ele foi socorrido em estado grave, levado para o hospital de São Gotardo e durante as investigações, Bagnete, a polícia analisou imagens, fez levantamentos que indicaram que os autores atraíram a vítima até a porta da casa dela. No local, o homem foi agredido com socos, chutes e também com facadas. 6 suspeitos foram identificados, localizados e eles, inclusive, Bagnete, confessaram a participação no crime. Segundo a polícia, Bagnete, o motivo estaria ligado a uma rivalidade entre facções criminosas ali na região e foi atiçada depois de uma publicação feita pela vítima em uma rede social. Os presos têm entre 19 e 25 anos, foram levados para a delegacia. Outros envolvidos já foram identificados e a polícia continua as diligências para localizar os suspeitos. Então, 6 presos e outras pessoas já identificadas. A gente segue acompanhando esse caso, né, Bagnete? Eu volto com você. A gente agradece a você, César. Obrigado pelas informações. Depois de uma sequência de casos de violência nas principais cidades da região, vamos falar de eleições 2026. Prometendo priorizar a segurança pública em Minas Gerais, o professor Matheus Simões foi empossado como novo governador de Minas Gerais. Durante a cerimônia na Assembleia Legislativa, defendeu parceria com prefeitos, recebeu o cargo do então governador Romeu Zema, que tem pretensões políticas nas eleições desse ano. E já indicou prioridades no discurso mais duro na segurança pública. Vamos acompanhar. Gustavo Galvão esteve em Belo Horizonte e traz todos os detalhes aqui para o Minas Urgente. Matheus Simões tomou posse com a presença da maioria dos deputados estaduais, representando diversas regiões de Minas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais. O novo governador assinou o termo de posse e, em seguida, fez o primeiro discurso oficial. Simões defendeu o fortalecimento da relação entre o Estado e os prefeitos. Eu aprendi uma lição muito importante: ouvir os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Porque são eles que formam para mim um mapa exato daquilo que a população quer e precisa. Eu quero que todos se sintam reconhecidos através dos senhores deputados que os representam aqui. Eu tenho a alegria de chamar os prefeitos pelo nome, de conhecer as famílias dos prefeitos. Portanto, neste momento, após assinar o termo de posse, Matheus Simões segue para o Palácio Tiradentes, onde, a partir de agora, já começa a despachar como novo chefe do Executivo Mineiro. Antes disso, ele passou pelo Palácio da Liberdade, onde recebeu a transmissão oficial do cargo das mãos do então governador Romeu Zema. Durante o discurso, Zema criticou gestões anteriores e afirmou que o Estado vive em um momento favorável. Eu encerro esse ciclo com a consciência tranquila e o dever cumprido e passo o governo de Minas para as mãos do Matheus Simões. Em 2018 não foi a vitória de um partido, não foi a vitória de um candidato. Foi a vitória de um movimento dos mineiros decididos a se livrar da corrupção e a tomar as rédeas do governo nas suas mãos. Juntos, nós botamos Minas de pé novamente. Juntos, nós recuperamos o orgulho de sermos mineiros. E por isso, eu quero dizer aqui uma coisa a vocês. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Após receber o colar da Inconfidência do agora ex-governador Romeu Zema, Matheus Simões fez a primeira declaração como novo chefe do Executivo Mineiro e endureceu o discurso contra facções criminosas. Nós ainda precisamos avançar na renda média do mineiro.
nós estamos falando de qualificação dos empregos que são gerados. E eu vou estar trabalhando com isso todos os dias para garantir que todo mineiro não só possa trabalhar como ele possa hoje, mas que ele possa viver bem e sustentar a sua família. E junto com esse compromisso, um compromisso sobre segurança pública. Em Minas Gerais não há espaço para o desmando. Nós não permitiremos a chegada do crime organizado. Eles serão perseguidos e expulsos e presos sempre que necessário. Boa sorte ao novo governador Matheus Simões aí então, que chega com um discurso priorizando o combate à violência no estado de Minas Gerais. Você que está conosco desde o início do Minas Urgente, você viu aqui num rápido giro pela região a quantidade de casos de violência que nós mostramos aqui. Então, prioridade do novo governador é o combate à criminalidade e nós vamos acompanhar isso muito de perto. Boa sorte ao novo governador, lembrando das outras áreas prioritárias em todo e qualquer governo. A gente está falando de saúde, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de infraestrutura. Mas o discurso, então, do novo governador é esse. Ao ex-governador Romeu Zema, boa sorte nas suas pretensões políticas, pré-candidato à presidência da República, pode vir como candidato a vice-presidente em uma chapa qualquer. Essa articulação, estamos a 6 meses das eleições e muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Vamos lá para Araguari porque, viva um novo conceito de exclusividade, meu amigo, minha amiga. O Residencial Araucária foi pensado para quem busca elegância, segurança e qualidade de vida em cada detalhe, tá? Um espaço completo onde conforto e tranquilidade caminham lado a lado. Aqui você encontra uma estrutura de lazer que valoriza o seu tempo. Academia equipada, quadras de tênis e beach tênis, pista de caminhada e um salão de festas perfeito para você reunir a família e os amigos. Tudo isso, gente, uma localização estratégica, apenas 5 minutinhos do centro da cidade, garantindo praticidade no dia a dia sem abrir mão da tranquilidade. Bom demais, né? Os lotes são amplos, a partir de 450 metros quadrados, ideais para construir o seu projeto do jeito que você sempre sonhou. Residencial Araucária, o cenário ideal para viver o que realmente importa. Você pode entrar em contato agora pelo WhatsApp 34 991 13 50 55 ou agende a sua visita. Olha só. Em Araguari, viva um novo conceito de exclusividade. O condomínio Araucária une elegância, segurança e qualidade de vida em um só lugar. Infraestrutura completa de esporte e lazer, com academia, quadras de tênis e beach tênis, pista de caminhada e salão de festas. Localização estratégica, a apenas 5 minutos do centro. Residencial Araucária te convida a conhecer o novo jeito de viver bem. Minas Urgente, juntinho com você até 1h50 da tarde, trazendo muita informação. Coloca o Bandzap aí, pessoal quiser comentar os assuntos de hoje, daqui a pouquinho a gente vai ler suas mensagens, tá bom? Postos de combustíveis de Uberlândia estão na mira da fiscalização. O Procon intensificou as ações e já visitou mais de 60 estabelecimentos para apurar possíveis aumentos abusivos no preço da gasolina e do diesel. A operação faz parte de uma mobilização nacional coordenada pela Senacom com o apoio da Agência Nacional do Petróleo. A partir de hoje, postos com indícios de irregularidades serão notificados e terão que apresentar as devidas justificativas. Nota fiscal, tem que comprovar que não está agindo de má fé. E a gente segue acompanhando essa fiscalização e saber os desdobramentos. Será que está todo mundo andando na linha? Tomara que sim. Falando de transporte, foi aprovada a proposta de R$ 6,00 para passagem de ônibus em Uberaba. Agora o projeto caminha para os vereadores. Deixa eu chamar o Juliano Carlos. Você acha que passa ou não passa o aumento junto aos nobres vereadores de Uberaba, Juliano? Pois é, Bagnete, essa é a expectativa. A audiência pública aconteceu na tarde e noite da última sexta-feira no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Uberaba e todos os uberabenses, principalmente esses que estão aqui no terminal, tanto o Terminal Leste quanto o Terminal Oeste, estão na expectativa. Nesta audiência pública da última sexta-feira participaram representantes da empresa, participaram também o secretário de Mobilidade Urbana e também o pessoal da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, gerente de
Mobilidade Urbana, que explicou sobre o preço dessa tarifa. Ele falou sobre o preço do combustível, que o preço do diesel, que está médio de 4,68, passou de 4,68 para 5,89, uma alta de 25%. Falou sobre a queda do número de passageiros. De 2024 eram 743.791 e para 2025, ano passado, caiu para 679.916, uma redução de 8,59%. Além das questões salariais dos empregados que trabalham no transporte coletivo, manutenção de veículos, a proposta é que esse preço saia de R$ 5,50 e vai para R$ 9,25. A prefeitura, então, entrou com um aporte de 26 milhões de reais para as empresas e esse reajuste sairia de R$ 5,50 e vai para R$ 6,00. Então, a princípio, foi apresentado, vários estudantes, inclusive, compareceram na audiência pública, questionaram sobre a relação, Bagnete, em questão do serviço que é oferecido pelo transporte público. Houve vários debates lá e agora vai para a Câmara Municipal. Se os vereadores aprovarem após a análise, vai ser sancionado pelo Executivo e a passagem do ônibus de Uberaba vai aumentar. Nós vamos continuar acompanhando, é claro, e se tiver esse aumento ou se continuar congelado no mesmo preço, nós vamos trazer tudo na tela da Band, né, Bagnete? Vamos ver como é que os vereadores vão lidar aí, então, com esse possível aumento, passando de R$ 5,50 para R$ 6,00 a passagem lá em Uberaba. Tem capital aí, ó, que não cobra isso na passagem de ônibus, né? Então, os vereadores vão ter que equacionar o lado das empresas, né, que alegam aí esse aumento de custo, mas tem que ver o lado do trabalhador que não tem aumento de salário que acompanha. Então, vamos ver se os vereadores vão segurar essa batata quente ou se vão devolver para a prefeitura. Acompanharemos cenas dos próximos capítulos. Vem comigo, porque aqui você também é o repórter. Olha só, o Edmilson, lá de Uberaba, mandou pra gente esse vídeo mostrando a situação de um prédio na rua Adriano Cruvinel Borges, lá no Parque das Gameleiras. Segundo ele, o prédio está abandonado, tem muito mato alto, sem limpeza, um completo abandono. A gente viu ali que portas e janelas foram concretados, mas o negócio aí tá feio, tá bagunçado. Obrigado, viu, Edmilson, aí por compartilhar esse vídeo conosco e mostrar a preocupação com toda a vizinhança. Nós mandamos o vídeo do Edmilson para a Codal. A Codal informou que o prédio é uma questão particular, portanto é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Mas essas demandas podem ser encaminhadas diretamente para o setor de posturas pelo telefone do Cidade Ativa, 0800 940 0101. A prefeitura não pode achar quem é o dono do prédio, não, e mandar ele limpar. Se ele não limpar, vai tomar multa. É simples assim, como qualquer outro cidadão. A culpa não é nossa, a responsabilidade não é nossa. Ué, tem que cobrar de quem é a responsabilidade. O prédio está abandonado, parece que funcionou uma empresa ali que deixou para trás essa construção aí, e a vizinhança não vai ser a vizinhança que vai atrás do dono do prédio. Tem que ser a prefeitura. Em Araxá, o acesso a uma das regiões rurais mais produtivas e povoadas está comprometida. Após a interdição de uma ponte, com as fortes chuvas dos últimos dias, o desvio feito para o acesso ao local também precisou ser interditado. E a gente mostra para você essa peleja. O seu Amiller veio conferir antes, viu preocupado a situação, mas decidiu arriscar. Se você tivesse aqui para dar uma olhadinha para a gente, ficava até na dura em passar, né? Porque você não tem visão direito, né? Então agora, quando você está dando uma olhadinha, eu falei, vou arriscar, né, a sorte, mas tá perigoso, não tá? Muito. A ponte está interditada há cerca de 30 dias. O problema é estrutural. Repare como ela está caindo aos poucos nesta lateral. Quem se arrisca passa a centímetros do vão. Um desvio foi feito no local e estava funcionando até então, inclusive para os caminhões que transportam a produção. Mas com as chuvas, ele também cedeu nas últimas horas, o que impossibilita a passagem no trecho. A sinalização aqui no local já foi feita com madeiras. A orientação da prefeitura é que a população não utilize nem o desvio, nem a ponte a partir de agora. Há rotas alternativas para se chegar à região da Argenita. A medida é passar pela região, pelo Morro da Mesa e pelo Morão Rachado, são as duas alternativas, né? Dá uma volta um pouco maior, mas porém lá vai passar com segurança. A Aline conta que mesmo assim,
tudo fica mais complicado. É complicado, porque fica longe, né, moço? Às vezes chegar lá também vai ter um lugar que está encravando, nós fica encravado, né? Até procurar um trator para poder puxar para a gente ter acesso de novo à fazenda ou chegar até próximo a Araxá. A gente já está na fase já para licitar uma nova ponte, com estrutura bem reforçada, atendendo o fluxo moderno da região. Vai ficar caro esse desvio aí, hein? Barato mesmo, isso aqui que eu quero mostrar para você. Ali você passa de moto, uma motona dessa, ó. Pessoal, atenção, promoção imperdível da Aramoto Honda. Só neste mês, e o mês está acabando, você aproveita condições especiais pelo Banco Honda para sair de moto novinha. Olha que beleza. E tem mais. R$1.000 de bônus para você usar como quiser. No emplacamento, no seguro da moto ou em acessórios, tá bom? Confere aqui comigo essas duas opções. Quero mostrar para você essa aqui, ó, a Bis 125EX. 30% de entrada e 48 parcelinhas de apenas R$466. Essa daqui, ó, essa é grandona, Honda Bros CBS com 30% de entrada e 48 parcelinhas de R$645,71. É a chance perfeita de você conquistar a sua Honda, com economia, segurança e as melhores condições do mercado. Tá? Guarde esse nome, Aramoto Honda, é confiança, é oportunidade para você. Mas é válido somente nesse mês de março de 2026, que está quase acabando. Condição exclusiva do Banco Honda para você, aprovação de crédito na hora e você vai conhecer de pertinho essas super máquinas, tá bom? E falo mais, desacelere, seu bem maior é a vida. Com essas duas Hondas aqui, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, vamos falar da Semana Mundial da Água. Eu volto já. Atenção, é o mês do consumidor na Urca Hyundai. Hyundai Creta 2027, líder de vendas no varejo por R$ 138.990, com parcelas a partir de R$ 1.299. Você não ouviu errado, parcelas de R$ 1.299. E mais, ser usado com até 100% da tabela FIP na troca e entrada facilitada em até 21 vezes no cartão. Faça um test drive e concorra a viagens para a Copa do Mundo FIFA e a 6 HB20 0 km. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Aqui na Anglo Embalagens você encontra tudo para a sua Páscoa. Formas de ovos de Páscoa, blisters, caixas, cestas, papéis para embrulhos, tem cartões, chocolates, artigos para decoração e tem muito mais, né, Tatiana? Isso mesmo, Páscoa é com a Anglo Embalagens e Festas. Vem pra cá. Antes de pegar a estrada, traga seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freios, direção, parte elétrica, ar-condicionado, substituição do óleo e revisão do câmbio automático. E muito mais, hein, Samanda? É isso mesmo, e temos desconto especial no mês das mulheres. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de portas e portões de rolar aí na sua empresa? Aqui na Unidas você encontra produtos de altíssima qualidade com design inovador e excelentes preços, não é isso, Viviane? Isso mesmo, venha para Unidas e faça o seu orçamento sem compromisso. Unidas, vem pra cá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. 22 de março, Dia Mundial da Água. Apoio Demais Sustentabilidade e Prefeitura de Uberlândia. O Minas está de volta para falar para você da Semana Mundial da Água. Em Uberlândia tem programação até o final do mês, atividades para diferentes públicos em várias regiões da cidade e reforça também iniciativas de sustentabilidade que já estão em andamento no município. Vamos conhecer juntos? Olha só. De forma lúdica, a abertura da Semana Mundial da Água apresentou o teaser do filme de 15 minutos da Turminha do Cerrado e também da revista em quadrinhos do projeto. Ao todo, serão impressos 20.000 exemplares da revista, além da produção de camisetas, garrafas e outros materiais promocionais voltados à conscientização ambiental. Hoje, toda a população de Uberlândia tem condições de ter uma água de muito boa qualidade e nós temos um projeto que chama Projeto Buriti.
Nós já plantamos mais de 670 mil mudas de árvores nas nossas nascentes, para proteger as nossas nascentes. E nós temos um trabalho de educação muito importante, programa da Escola Água Cidadã. Esse programa, nós temos técnicos aqui da Prefeitura e do DEMAI que vão até as escolas ensinar a responsabilidade que nós todos temos com a água, com preservação da água, com o uso consciente da água. A Semana Mundial da Água segue uma programação bem diversificada até o dia 28 de março, envolvendo atividades culturais, educativas e esportivas em diferentes pontos da cidade. A agenda inclui ainda a exposição Caminho das Águas, que está disponível ao longo da semana aqui no hall do DEMAI. Nós temos programação em Pau Furado, uma corrida no Pau Furado, programação dentro do Parque do Sabiá, muitas atividades aqui no DEMAI, atividades muito voltadas para as crianças e jovens das nossas escolas municipais, estaduais e também escolas particulares. Neste ano, o projeto Avenida dos Ipês, idealizado pela primeira-dama, ganhou ampliação dentro do plano de arborização urbana. Em 2025, foram plantadas 1.500 mudas de ipês roxos na cidade. Essa Semana da Água é muito importante para nós. É o momento da gente refletir e fazer com que Uberlândia se torne uma cidade mais sustentável, mais consciente. Então vamos conhecer um pouco mais da programação da Semana Mundial da Água em Uberlândia, que vai ter palestras, apresentações, exposições. Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente agora. Maria Eduarda, opa, eu nem quase não a vi aí no meio desse túnel azul, Maria Eduarda. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha, uma boa semana a todos. E falando em semana, é a Semana Mundial da Água, celebrada aqui em Uberlândia pela programação do DEMAI. Inclusive aqui eu estou num túnel, uma parte da programação do DEMAI, um túnel de água, Bagnete. Aqui no DEMAI está tudo diferente para essa programação que acontece até o dia 28 de março, com o tema O que a gente não... o essencial que a gente não vê, um tema aí que busca, né, chamar a atenção da população, principalmente em relação a essa situação de uso indevido da água. A gente está aqui com Guilherme Miranda, que é o coordenador de gerência ambiental, né, Guilherme? Vamos falar um pouquinho sobre a programação para essa semana aí do Dia Mundial da Água. Boa tarde. Boa tarde, Bagnete. Essa semana, Semana Mundial da Água, em peso, falando conscientização do uso consciente. Hoje à tarde temos uma palestra agora às 12h30, falando dos usos incorretos da água e formas de você sanar essa situação. Se você quiser participar agora à tarde, nós temos várias coisas, estamos indo nas escolas, nas faculdades, levando o tema, levando a situação para que a gente faça o uso da água consciente com o cuidado da questão mais preciosa, que é a água nas nossas casas no dia a dia, né? Então nós essa semana, com muito carinho, estamos levando essa programação e tratando desse tema de forma muito ilusiva ao uso consciente da água. Então estamos aqui para isso. Criamos uma revista, Turminha do Cerrado. Essa é um longa que vai estar nas escolas com a nossa turma, falando para as crianças do uso consciente também e da forma de não sujar as redes de esgoto, a forma de não sujar os canos, e a gente está com esse tema também nas escolas com a nossa turma. Nós temos uma turma que todos os dias estão nas escolas trabalhando com os nossos alunos municipais esse tema, ensinando eles para a nova geração do uso bacana da água. Essa é a nossa programação. Muito obrigada, viu, Guilherme? E é isso. Então, até o dia 28 de março terá várias programações através do DEMAI para a população inteira aí poder participar e conscientizar, fazer o uso consciente da água, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Agradeço ao nosso entrevistado. Uma programação que se estende não só às escolas, mas por toda a cidade. Vários pontos da cidade vão receber aí, então, essa caravana e essas informações, alertando justamente aí, então, para a importância do uso consciente da água. Hoje, a estimativa é que cada habitante em Uberlândia consuma, em média, de 260 a 300 litros de água por dia. A Organização Mundial de Saúde prevê aí a estimativa que o uso ideal, adequado,
seria em torno de 110, 150 litros de água por pessoa dia. Então, Uberlândia tem uma situação privilegiada. Já falei aqui, para os próximos 30 anos, o sistema de abastecimento de água é programado para os próximos 30 anos. Mas só tem água quem economiza. E em breve teremos o período de estiagem. Começou hoje uma das maiores feiras do agronegócio aqui em Uberlândia. Estou falando da FEMEC 2026. Carlos Vilela já está no Parque de Exposições do Camaru, trazendo as informações aí, ó. Muito dinheiro deve correr nessa feira nos próximos dias, hein, Carlos Vilela? Mas põe dinheiro nisso, viu, Bagnete? A cada ano, das 13 edições, ano após ano, sempre uma novidade a mais. O Parque de Exposições do Camaru está completamente tomado. Este ano, muitas atrações diferentes. Tem até um shopping dentro aqui da FEMEC, um shopping onde se encontra de tudo. Mas a feira não perdeu a essência com a qual foi criada há 13 anos atrás, uma feira de maquinários, de implementos, equipamentos. E hoje, mais do que uma exigência do agronegócio mundial, é uma feira que atende todos os requisitos da tecnologia. Muita inovação, e inovação é a palavra de ordem para quem produz hoje em qualquer lugar do planeta. A FEMEC este ano chega com a perspectiva de superar as marcas do ano passado, Bagnete, quando foi negociado aqui 2 bilhões e 700 milhões de reais em movimentação de todo tipo. Também, mais de 165 mil pessoas devem passar aqui pela FEMEC 2026 em mais de 300 expositores de todas as partes do país. E não é só maquinário, não é só equipamento, não é só inovação. A FEMEC também apresenta uma sequência de palestras, de workshops e de congressos com tudo o que há de novidade no universo do agronegócio. Até o dia 27 de março, Uberlândia, o Parque de Exposições do Camaru, vai ser a capital do agronegócio brasileiro, porque, como você disse, Bagnete, a FEMEC já é, e não é de agora, a maior feira do gênero no estado de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Tudo o que acontecer aqui na FEMEC, nós vamos mostrar para o telespectador da Band nos nossos telejornais e, é claro, também no Agroband todos os dias, viu, Bagnete? Isso aí, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. O parque está muito bonito, o céu azul está bonito demais. A FEMEC ela já entrou para o calendário nacional de exposições agropecuárias, talvez, se não a maior, uma das maiores de Minas Gerais. E o grande lema da feira é: a melhor compra do ano você faz na FEMEC. Então, produtores rurais, pecuaristas, agricultores, insumos defensivos, maquinários, carros e caminhonetes, essa é o grande chamariz da feira. O melhor negócio do ano você vai fazer dentro da feira. Então, por isso, essa perspectiva mais do que positiva de bater todos os recordes de negociação. E a cobertura completa do jornalismo da Band Triângulo no nosso Agroband. Mas agora eu quero falar com você, que está ligadinho aqui no Minas Urgente, e as parcelas do seu carro estão atrasadas. O banco não para de ligar, você está com medo de perder o veículo? Olha, não deixe isso acontecer não, tá? A Descomplica Recuperadora de Crédito é especialista em negociar com bancos e financeiras, reduzindo a sua dívida, em até 70%. E o melhor de tudo, você não paga nada agora, só depois que o carro estiver totalmente quitado. E tem mais. Se preferir, a Descomplica compra o seu carro, mesmo com as parcelas atrasadas, e paga à vista, no Pix. É dinheiro imediato, direto na sua conta, tá? Com mais de 20 anos de experiência e mais de 15 mil clientes atendidos, a Descomplica é sinônimo de segurança, credibilidade e resultado de verdade. E presta atenção nessa vantagem. Indicou um amigo, ganha R$150 na hora, também no Pix. Então, não espere o problema virar busca e apreensão não, tá? Ligue agora mesmo, faça a sua análise, é de graça. 0800 160 2000. 0800 160 2000. Esse número também é o WhatsApp, tá bom? Chama lá. Um homem caiu entre o ônibus e a plataforma do terminal Umuarama, aqui em Uberlândia. A vítima estava com sinais de embriaguez, estava esperando o coletivo, quando teve um mal súbito, se desequilibrou e caiu. Ele estava consciente,
foi conduzido ao AIA do bairro Tibere com ferimentos no rosto e nas pernas. Em nota, a Autotrans, a empresa responsável, informou que o motorista do ônibus estava parado para embarque de passageiros quando o envolvido bateu no veículo e caiu do lado. O motorista manteve o ônibus no local até a chegada dos bombeiros e os passageiros foram encaminhados para continuar a viagem em outro ônibus. Recentemente, em Uberaba, tivemos uma queda de uma senhora, você se lembra, também aí da plataforma, só que no caso dela foi pior, porque o ônibus estava em movimento, passou sobre a perna da mulher, teve a perna amputada e mais adiante não resistiu e acabou morrendo. Tivemos também um grave acidente causado supostamente por um racha de motos em Uberaba. Juliano Carlos está de volta aqui conosco e tinha menor de idade envolvido nessa bagunça aí, hein, Juliano? Exatamente, Bagnetti. Inclusive, a ferida mais grave que teve a jovem, que teve maiores ferimentos, foi a condutora da motocicleta, uma adolescente de 15 anos. Esse acidente aconteceu na rodovia AMG 2595, antiga Avenida Filomena Cartafina, na tarde do último sábado. A Polícia Militar Rodoviária foi solicitada, compareceu no local e os policiais se depararam com 2 motocicletas no asfalto e 3 pessoas feridas. Foi apurado que uma adolescente de 15 anos conduzia uma motocicleta, tinha um rapaz de 19 anos como passageiro desta motocicleta e na outra moto estava o irmão dela de 18 anos. Eles estavam acompanhados de várias outras motocicletas. A suspeita é de que que eles estavam tirando racha. A perícia da Polícia Civil vai apontar sobre esta questão e de repente houve aí esta situação do acidente. Eles foram lançados no asfalto. A adolescente teve ferimentos graves na perna, inclusive corre risco de amputação, além de escoriações pelo corpo e também na cabeça. O outro passageiro que estava com ela também teve ferimentos graves e o rapaz da outra moto, o irmão dela, também ficou ferido. Então, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU compareceram no local e prestaram atendimento a estas vítimas que foram encaminhadas em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e permanecem internadas. A área foi isolada pela Polícia Militar Rodoviária. O perito Mário Miranda, da perícia da Polícia Civil, foi até a rodovia e realizou os trabalhos técnicos. Posteriormente, as 2 motocicletas foram apreendidas e removidas ao pátio credenciado pelo Detran. Bagnetti. Quanta irresponsabilidade, hein, Juliano? Daqui a pouquinho você volta aqui no Minas Urgente. Quero te mostrar um outro acidente agora com uma carreta bitrem. Está na BR-050, também em Uberaba. Um veículo que estava carregado com soja saiu da pista e parou fora da área de rolamento. O motorista não se feriu. Uma via lateral chegou a ser interditada e o trânsito controlado até que a situação fosse normalizada. Olha só, ele deu uma descambada aí então no barranco, pista molhada, chovia no sábado à noite, quando aconteceu o acidente, por pouco uma situação ainda pior. O corpo de um homem foi encontrado boiando na Lagoa Grande, em Patos de Minas, hoje de manhã. Segundo os bombeiros, o cadáver estava a cerca de 20 metros da margem e não foi possível ser identificado, já que não haviam documentos no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Quem, porventura, esteja à procura de uma pessoa desaparecida, pode procurar aí o Centro de Identificação da Polícia Civil em Patos de Minas. E um motociclista morreu depois de um acidente na Avenida JK, em Patos de Minas. Gustavo Galvão está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima semana a todos que acompanham Minas Urgente. É isso mesmo, esse acidente aconteceu em um trecho de alta movimentação na Avenida JK, uma das principais vias da cidade. Então, esse motociclista seguia ao centro da cidade, no momento certo em que ele perdeu o controle direcional da moto, invadiu o canteiro central e atingiu uma árvore. Com o impacto, ele ficou ferido gravemente. As equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros
foram chamadas na hora deste fato, mas infelizmente a morte ela foi constatada ainda no local. Após o acidente, essa área então foi isolada para os trabalhos técnicos da perícia técnica da Polícia Civil, que ainda vai emitir o diagnóstico do que poderia ter acontecido para que esse motociclista perdesse o controle da direção da motocicleta. Então, o jovem ele foi identificado como Pedro Henrique Oliveira Nascentes, de 21 anos, morador do bairro Vila Operária, em Patos de Minas. Ricardo Bagnetti, volto com você. Obrigado, Galvão. E nos assusta, né? Mais um acidente de moto envolvendo jovens. E a gente sabe da fragilidade e do risco, né, que os acidentes de moto expõem aí quem usa esse veículo, esse meio de condução. Alô, alô, povo mineiro, pode ficar sossegado porque o governo federal tá do ladinho aqui da gente, hein? Sabe por quê? Porque tá tendo melhoria demais chegando em Minas Gerais, viu? Vai acompanhando aqui comigo, 124 bilhões de reais para o agro e para a agricultura familiar, apoiando o grande e o pequeno produtor. Concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, que já está mudando a vida de muita gente. A parceria na obra do Complexo Maracanã em Contagem vai trazer mais mobilidade, infraestrutura e dignidade para aquela região. E a Operação Carbono Oculto foi a maior da história do país. Pela primeira vez, o andar de cima do crime organizado foi atingido em cheio. E na cultura foram mais de 734 milhões de reais investidos na preservação da história do povo mineiro. É muita coisa, né? Tem que respirar. Esse governo está do ladinho do povo mineiro demais. Para saber tudo certinho, quer aprofundar no assunto, é só você acessar elgov.br/comunicabr. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Vou fazer um intervalo rápido aqui no Minas Urgente. Não sair daí, tem muita informação para você. Eu volto já. Tem novidade na saúde de Araxá. A parceria da Prefeitura de Araxá com o SAMU chegou com atendimento móvel 24 horas, completando toda a rede de urgência e emergência. Com a equipe médica, o SAMU oferece atendimento em casos de acidentes, queimaduras, intoxicações, problemas cardíacos, respiratórios e muito mais. Precisou? É só ligar 192. SAMU, uma grande conquista para Araxá. Prefeitura de Araxá. Nossa gente em primeiro lugar. O maior desafio de Uberaba chegou. Dia 29 de março, a energia da corrida vai tomar conta da cidade. Build Desenvolvimento Imobiliário apresenta Uberaba 21K Half Marathon. Escolha seu percurso. Últimas vagas, inscreva-se agora. Aqui na Ângulo Embalagens você encontra tudo para a sua Páscoa. Formas de ovos de Páscoa, blisters, caixas, cestas, papéis para embrulhos, tem cartões, chocolates, artigos para decoração e tem muito mais, né, Tatiana? Isso mesmo, Páscoa é com a Ângulo Embalagens e Festas. Vem pra cá. Antes de pegar a estrada, traga seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freios, direção, parte elétrica, ar-condicionado, substituição do óleo e revisão do câmbio automático. E muito mais, hein, Samanda? É isso mesmo, e temos desconto especial no mês das mulheres. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de portas e portões de rolar aí na sua empresa? Aqui na Unidas você encontra produtos de altíssima qualidade, com design inovador e excelentes preços, né, Viviane? Isso mesmo, venha para Unidas e faça o seu orçamento sem compromisso. Unidas, vem pra cá. Páscoa mais feliz, Loja Doce. Ovo cacauzinho 280 gramas, R$ 24,99. Nutella 650 gramas, R$ 37,99. Tiara de coelho, R$ 5,99. Chocolate pó Cigal 50%, R$ 45,99. Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Minas de volta, agradecendo sempre a sua participação, muitas mensagens aqui no nosso Bandzap. Mandar um abraço pro Olair, no bairro Moarama. Bagnetti, o que o etanol tem a ver com a guerra, já que o álcool é 100% brasileiro? O Procon vai informar as suas ações? Obrigado, vamos acompanhar. Aí ele complementa, tem um cartel que domina Uberlândia. Valeu, Olair, um abraço para você. Quem mais está acompanhando? Alô, Bagnetti, um abraço. Cadê o nome? Manda o nome aqui que eu faço questão
de abraçar todos vocês. Boa tarde, meu amigo Bagnete. Quem está aqui é o Robson. Valeu, Robson. A Celina de Uberaba. Boa tarde, Bagnete. Semana abençoada. Que assim seja, Celina. Um abraço para você. Alô, Bagnete. Olha só. Tem ônibus nos horários, não tem ônibus nos horários que precisamos. A gente precisa ir de Uber ou de carro ou moto, senão não chega no horário certo no serviço. Um ônibus em cada linha, ridículo essa administração de Uberaba. Tá aqui a minha... Só não fala meu nome, porque senão me complica, Bagnete. Tá aqui, tá dado o recado. A Carolina tá acompanhando, um abraço para você, a Cidinha no bairro Laranjeiras. Alô, Bagnete, boa tarde para você e para a equipe do Minas Urgente. Quanta violência! A cidade tá demais. É bem isso, viu, Cidinho? Um abraço para você. Helena Márcia, aquele abraço, tá bom? Um homem de 53 anos foi socorrido após um incêndio em uma casa em Patos de Minas. Deixa eu voltar com o Galvão para a gente saber a causa do incêndio, Galvão. Pois é, Bagnete, esse incêndio não tomou proporções maiores por causa do registro dos vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros, então chegaram lá bem rapidamente no bairro Caiçaras para controlar as chamas na casa desse senhor de 53 anos. Ele foi socorrido e precisou ser levado para o atendimento médico. Até agora não se sabe o real estado de saúde dele, mas o que consta é que ele está fora de perigo. Então, o Corpo de Bombeiros, após apagar o fogo, eles fizeram os trabalhos comuns para evitar que novos focos apareçam e que esse incêndio, porventura, se repetisse. A casa ficou totalmente danificada por causa do incêndio. As causas reais do que ocasionou todo esse fogo ainda não foram informadas, mas, obviamente, a investigação vai acontecer para saber o que, de fato, se sucedeu ali naquela residência. Volto com você. Galvão, a gente está vendo aí a proporção do fogo, você viu, tomando conta do telhado da casa, inclusive, né? E como disse o próprio Galvão, poderia ter sido ainda pior se a vizinhança não agisse rápido. Que susto, hein? Que susto terrível. Olha só, tem que ver o quanto que essa casa vai ficar comprometida depois desse incêndio. Final de semana com chuva, neblina e deslizamento aqui em Uberlândia. Tá, vamos saber então o saldo desse final de semana com a Maria Eduarda, que está de volta falando do tempo aqui pra gente, Maria Eduarda. Bom, Bagnete, aqui em Uberlândia, no final de semana, né, foi emitido pela Defesa Civil um alerta amarelo de risco, né, de chuvas moderadas e fortes e também possibilidade de alagamentos naqueles pontos que a gente já conhece aqui na cidade. E com isso, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, um barranco acabou cedendo e invadindo a pista. Essa pista que fica próxima, né, ao pontilhão que divide os bairros Granville e Residencial Integração. A Defesa Civil esteve no local, não foi preciso fazer a interdição, mas foi necessário no sábado mesmo a retirada, né, de todo este barro que ficou no local. Pelo menos 3 caminhões retiraram o barro e agora o fluxo segue normalmente. Já sobre a previsão do tempo para esta semana, diferente do fim de semana chuvoso que a gente presenciou em Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba, segue com a previsão de sol e um clima um pouco mais quente do que o normal. E também sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus, com sensação de muito calor ao longo do dia. Araxá já é um pouquinho diferente. Por lá o tempo começa um pouquinho mais estável, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas, além de temperaturas mais amenas, entre 18 e 25 graus. Ao longo da semana o tempo muda em toda a região. A partir de terça-feira aumenta um pouco da instabilidade, com previsão de pancadas de chuvas em todas as cidades entre quarta e quinta. Essa chuva pode vir com um pouquinho de mais força, inclusive com possibilidade de temporais. Com isso, as temperaturas caem um pouco e as máximas ficam mais próximas dos 25 a 28 graus. Em Araxá, a instabilidade continua ao longo de toda a semana, com chuva em vários períodos do dia. Então, muito importante ficar atento, né, durante essa semana, porque tem possibilidade de chuva em toda a região aqui do Triângulo Mineiro, Bagnete. Esse tempo tá muito maluco, né, Maria Eduarda? A gente tá vendo aí imagens do domingo de manhã, uma neblina que tomou
conta de parte da cidade, um calor e esse nevoeiro, depois fez um solzão e chuva, faz parte dessa mudança de estação. Então é bom sempre levar um casaco, levar um guarda-chuva, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Ó, deixa eu falar agora com as minhas amigas aqui do Minas Urgente. Pessoal, a Band FM 99.9 está trazendo presente em dobro para você. É isso mesmo, gente. Nesse mês de março, a Band FM vai presentear você em dobro. São 2 super prêmios toda semana para você. Secadores, escova modeladora, incrível, da Mondial, é top. Você quer participar? É fácil demais. Você pode enviar agora a frase para o Bandzap da Band FM, tá? A Band FM tem um número só dela, 34 9900 2999. Tira uma foto aí da tela. Prêmio em dobro para elas é só na Band FM. E pronto, você já está concorrendo. Toda terça e sexta tem sorteio. Então fique sempre ligadinho na Band FM 99.9, porque você já sabe, né? A Band FM é alegria, é alto astral e os comunicadores mais irreverentes do rádio. A Aninha, o Magal, o Mateuzinho e muita informação, bom humor, promoção o dia inteiro para você. Prêmio bom é que não falta. Então sintonizem no seu rádio 99.9 FM, já deixa na memória e pode seguir também na rede social, @BandFM_Triângulo e fica por dentro de todas as promoções, tá bom? Band FM, a sua rádio do seu jeito, te presenteando. Alô, minhas amigas aqui do Minas Urgente, ó que beleza, secador, escova modeladora, ó, vou usar também. Posso ir pro intervalo, meu diretor, com esses prêmios? Agora? Eu vou pro intervalo, que eu quero testar na prática aqui esse secador. Não sai daí, Minas Urgente, volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama que não é o Mix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro. Telha 366, 99,90. Porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas 9, Jardim Célia. O uso consciente da água começa com pequenas atitudes no dia a dia. Seja consciente. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Tome banhos curtos. Evite o desperdício. A água é um recurso fundamental para a vida no planeta. O uso consciente da água é um compromisso de todos com o presente e o futuro. 22 de março, Dia Mundial da Água. Apoio Demais Sustentabilidade e Prefeitura de Uberlândia. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. Minas está de volta para te mostrar que um homem procurado pela polícia por estupro foi preso em Uberlândia, uma ação da Polícia Militar e a Força Integrada ao Combate ao Crime Organizado, além da Delegacia da Mulher. O indivíduo de 61 anos era procurado não só por estupro, como também por roubos. Os crimes teriam ocorrido em Formosa, no interior de Goiás, e em Ribeirão das Neves, próximo à capital Belo Horizonte. Durante a prisão,
Ele tentou se passar por outra pessoa, mas foi identificado e preso na delegacia de plantão. E 2 adolescentes foram apreendidos depois de serem flagrados pela polícia militar desmontando motocicletas furtadas dentro de uma casa em João Pinheiro. Os veículos haviam sido furtados em uma casa e os militares conseguiram localizar o endereço dos suspeitos depois de levantamento das informações. No local, os policiais observaram a ação por cima do muro e realizaram a abordagem. Os menores confessaram o crime. As 2 motos quase que desmontadas foram recuperadas e encaminhadas à delegacia mais próxima. As motinhas velhas também, que eu vou te falar. Mas não interessa. Não é sua, não mexe no que não é seu. Um homem de 22 anos, suspeito de assassinato, foi preso em Araguari por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, um revólver calibre 38 foi encontrado com numeração raspada. Os militares apreenderam 2 celulares, um deles danificado pelo próprio suspeito, para tentar despistar a polícia. E uma porção de droga também foi pega. O sujeito suspeito de um assassinato, preferiu ficar em silêncio. Vai se explicar lá na justiça. Agora quero te apresentar os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 22 de março. Primeiro prêmio, tivemos uma ganhadora que ganhou R$10 mil. Foi a Tatiana, da cidade do Prata. Segundo prêmio, mais um ganhador que ganhou R$15 mil. Foi o Rubens, aqui de Uberlândia. Terceiro prêmio, mais um ganhador que levou R$20 mil, o Manuel, de Uberlândia. E no quarto prêmio, tivemos 2 ganhadores que levaram R$100 mil. O Lucimar e o Daniel, os 2 de Uberlândia. Nos giros da sorte, foram 20 ganhadores de R$1.500 cada um. 6 de Uberlândia, 6 ganhadores de Uberaba, 6 ganhadores de Araguari, um ganhador de Frutal, um ganhador de Patos de Minas. E se prepare, o novo Triângulo da Sorte já chegou. Vem cá, me uma coisa. Quer uma ajuda para pagar suas contas ainda esse mês? Então cobre o Triângulo da Sorte, que domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Já garanto o seu, tá bom? Começou hoje a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026. Mais um programa de preenchimento já está disponível aí, que permite aos contribuintes a agilizarem a prestação de contas com o Leão. Vamos ver na reportagem. Mesmo antes do prazo para envio da declaração começar, o Eulâmia se organizou desde o ano passado. Ela faz questão de não deixar nada para a última hora. Faz um ano que eu comecei a fazer a realização do meu imposto de renda e aí durante esse próximo ano eu já comecei a me preparar também para declarar esse ano. Eu organizo durante o ano, como eu faço trabalhos paralelos, além do fixo, então eu vou juntando notas fiscais, tudo que eu vou tendo de trabalhos, ou despesa médica, despesa com educação, para juntar depois na hora da declaração. Uma das facilidades deste ano é a declaração pré-preenchida, que traz automaticamente informações como rendimentos e despesas médicas. A ferramenta ajuda a evitar erros, mas é importante conferir todos os dados antes do envio. A declaração de imposto de renda, ela é importante, em primeiro lugar, para cumprir uma obrigação que porventura a pessoa tenha, uma obrigação legal. Dentro de certos limites, seja de rendimento, seja patrimonial, a pessoa é obrigada a fazer a declaração. Mas mesmo não sendo obrigado, existe ainda a importância de fazer, né? Porque, primeiro, ela demonstra em termos fiscais toda a sua situação patrimonial, eventualmente sua evolução patrimonial com o passar do tempo, né, com o decorrer dos anos, e isso em termos fiscais fica muito bem claro e evidenciado. O prazo para a entrega da declaração é até o dia 29 de maio. Estão obrigados a declarar os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, além de outros critérios. É importante lembrar a recomendação de não deixar para os últimos dias. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito à multa, que pode chegar a R$ 165, além de outras penalidades de acordo com o tempo de atraso e o valor devido.
Então, aquelas pessoas que são obrigadas a declararem e que não declaram o imposto de renda, ficam sujeitos a uma multa por atraso da entrega da declaração. Essa multa ela é de 1% do imposto devido até o limite de 20%, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,54. Não deixe para a última hora, porque os atrasadinhos ainda podem ser penalizados com multa. Ó, coladinho aqui no Minas Urgente, você já sabe, Band Mulher. Hoje, com ela, Carol Guzzo, fazendo as honras da casa. Boa tarde, boa semana para você, Carol. Obrigada, cheguei, menino! Boa tarde! O pai do ano, né? Pai do ano passado, esse ano, né? Ó, boa tarde a vocês. Hoje Band Mulher comigo. Tô invadindo aqui esse espaço da Vanessa, que a Vanessa tá de folga alguns dias, né, Magnete? Mas você sabe o que nós temos hoje? Conte-me tudo, não me esconda nada. Você gostaria de saber, assim, seu futuro, vida financeira? É bom, né? Eu acho que é uma curiosidade de todos nós. Então é isso, hoje é dia de taróloga aqui no Band Mulher. Nós temos também o nosso quadro Mulheres Empreendedoras. Olha, vai ser um bate-papo maravilhoso que a gente vai conversar com essa empresária que criou a primeira escola de dança de Araguari. E essa mulher não para até hoje. Ela tem um projeto incrível que transforma milhares de vidas através da arte. Tem isso e tem muito mais. Eu te espero, viu, mocinho? Boa semana pra você desde já. Programa imperdível. Na minha previsão é que esse programa vai ser um sucesso. Ah, vai ser, já é! Bom programa pra você, Carol. Beijoca. Boa semana. Carol Guzzo, à frente do nosso Band Mulher, coladinha aqui no Minas Urgente, que tá quase no final. Tá quase no final, não acabou, né? Passou rápido demais. Quero agradecer o carinho da sua audiência em mais um Minas Urgente. Começamos bem a semana, hein? Tá chegando o Band Mulher, 10:07 da noite tem o Band Cidade. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, terça-feira, tem Advogado do Povo. A todos uma ótima tarde, ótima semana. Forte abraço, tchau.